Aleluia, glória a Deus. Bom é poder louvar o Senhor, manifestar a nossa adoração. Bom é poder olhar para as nossas vidas e nos derramarmos aos seus cuidados, à sua presença. Tivemos uma reunião há alguns dias atrás com alguns dos líderes de nossa igreja. Este mês de agosto estaremos retornando com algumas atividades, não saindo do protocolo de segurança, exigido, mas retornando com algumas atividades. A nossa escola bíblica dominical vai ser reativada em todas as suas classes e a partir de hoje não estaremos mais exibindo live da escola. Por quê? Porque estaremos disponibilizando, já as classes para todas as faixas etárias. Então, a partir deste domingo, não estaremos mais transmitindo a live da escola. Ok, irmãos? Louvamos a Deus, glorificamos a Deus. O Senhor me levou a um pensamento ontem, quando meditando na palavra, quando pensando naquilo que Deus, Ele gostaria de falar-nos nesta manhã, de trazer ao nosso coração, de impetrar a nossa vida. E o Senhor gerou em meu coração o desejo de trabalharmos a consagração, de podermos fazer uma introspecção, de olharmos para dentro de nós, de exercitarmos a nossa vida no sentido de analisarmos a nós mesmos. Como Paulo disse, examine-se o homem a si mesmo. Todos nós estamos caminhando neste mundo, buscando conquistas, aprimoramento, aperfeiçoamento, enriquecimento. Tantas palavras como estas traduzem bem aquilo que o ser humano busca, aquilo que o homem deseja. O homem deseja adquirir, mas nós também precisamos, amados irmãos, escutem, nós também precisamos aprender a deixar. Porque nem tudo aquilo que é oferecido para a aquisição é compatível à vontade de Deus. Nem tudo aquilo que está à disposição para ser adquirido é compatível com o que Deus tem para a nossa vida. Então precisamos também aprender a deixar. E há uma urgência em deixar. E Deus quer falar sobre isso nesta manhã, amém? Abra por gentileza sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. As histórias bíblicas, nós não precisamos dizer aos irmãos, um texto bem conhecido, porque eu quero crer que toda a Bíblia é bem conhecida sua, amém? Glória a Deus por isso, e precisa ser. Nós sabemos bem esta história, a história de Ló ali em Sodoma. Nós sabemos bem desta história, mas Deus quer trabalhar ao nosso coração, em nosso coração, falar-nos. E eu quero, a partir do versículo 14, por gentileza, eu quero começar a ler e ler alguns versículos com você. Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 14. Eu leio assim. São versões diferentes, mas eu leio assim. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer,
apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no nas mãos os homens, a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu possa fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Versículo 21. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Até aqui, irmãos. Deus Todo-Poderoso, nosso santo e amado Pai, está diante de nós a tua palavra, mais uma vez lida, Pai, e que mais uma vez o teu Espírito possa conduzir-nos nesta palavra, a gerar em nossas entranhas coisas novas, a gerar em nossas entranhas uma motivação para nos consagrarmos ao Senhor, para entendermos a urgência de deixar, a urgência de deixar tudo aquilo que está destinado para a destruição, e podermos sim, embraçados na fé, seguir para o alvo que é Cristo Jesus. Nos abençoe, Senhor, em o nome de Cristo te pedimos, amém, amém, glória a Deus. Sodoma e Gomorra recebe um juízo divino de destruição. Dois anjos vão ao encontro de Ló e sua família para alertar, para ajudá-los, para apressá-los. E a primeira proposição que o Senhor traz ao meu e ao seu coração, a primeira questão que Deus quer frisar no seu coração, anota no seu coração, anota se você quiser, mas escuta. Urgência no deixar. Há uma urgência no deixar, mas pare de postergar. Pare de postergar. A palavra postergar é não colocar como prioridade, é se demorar, é ser moroso. Postergar é não colocar aquilo como foco, mas deixar passar. E Deus está dizendo nesta manhã, há uma urgência em sair do lugar de destruição, há uma urgência de sair de toda a abundância do pecado, há urgência de sair do lugar do qual Deus já estabeleceu juízo de morte, há urgência de sair. Olhamos para o texto aqui, e vemos, amados,
que nós precisamos sair. Ló estava numa situação difícil, mas ele estava postergando, ele estava muito moroso em todas as suas atitudes. Os anjos estavam apressando Ló, apressando sua esposa, apressando suas filhas, mas eles estavam devagar. O mundo vai ser destruído. Este mundo no qual nós vivemos está destinado para o fogo. Estamos numa Sodoma, vivendo num lugar de pecado. Jesus nos disse que a nossa questão aqui não era sair deste mundo, mas neste mundo podermos vencer o mal que nele impera. E é esta a providência que Deus tem para nós. Quando nós pensamos em deixar Sodoma, quando nós pensamos em deixar o mundo, nós estamos pensando que não podemos manter laços, não podemos manter intimidade com as ideologias que estão totalmente contrárias com a vontade de Deus. As propostas que o mundo tem para nós, que nos distancia daquilo que é ideal, divino para mim e para você. Quando nós precisamos romper com estes laços, irmãos, Ló estava numa situação difícil, estava demorando, a sua vida estava em jogo, a vida de sua família estava em jogo. Talvez olhamos para Ló aqui e censuramos Ló. Meu Deus, será que ele não percebe que o negócio está difícil e se ele continuar, ele vai perecer? Mas olhamos a nossa situação como igreja no mundo que é uma Sodoma. Olhamos para a nossa situação como um Ló nesta terra, e o Senhor em todo tempo nos advertindo acerca da destruição vindoura, acerca da destruição das bases da nossa fé, acerca da destruição das bases familiares, acerca da destruição de todos os valores impostos por Deus. E nós muitas vezes também não nos achamos morosos. Versículo 16, como porém se demorasse. Será que não estamos também lentos, irmãos? Será que não estamos lentos? Porque há uma urgência de deixar vínculos, há uma urgência de colocar de lado práticas, há uma urgência de mortificar a nossa carne, há uma urgência de deixar o apego e o amor pelo mundo. Será que não estamos lentos? Será que não temos também mostrado uma morosidade diante da urgência que Deus expressa em nos retirarmos de tudo aquilo que é mal? Essa manhã é uma manhã de consagração, uma manhã de reflexão. E eu gostaria que você fosse bem sincero com você mesmo. Nenhum de nós é bom o suficiente para que nos tornemos apedrejadores dos nossos irmãos. Não estamos aqui no púlpito apedrejando ninguém, até porque todas as pedras que eu lançasse voltaria sobre mim mesmo. E quando um dedo se aponta, outros 3 apontam para aquele que condena o seu irmão. Olhamos para esse texto e ele quer falar-nos, ele quer ajustar-nos, porque é a mão de Deus a nos corrigir, é o amor de Deus a ser demonstrado. E o Senhor nos diz nesta manhã, queridos, ouça, pare de postergar, ajusta a sua vida, você só tem a ganhar, você só tem a ser abençoado. 1 João capítulo 2, de 15 a 17, o texto diz:
versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Lembremos, irmãos, da mensagem que Deus nos trouxe na quarta-feira, com a seguinte pergunta: a quem amamos? E nós vimos que Deus nos respondeu tal pergunta com duas respostas. Nós amamos a quem priorizamos, nós amamos em quem investimos. O que você tem priorizado? Em quem você tem investido? Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo que há no mundo, a concupiscência, ou seja, os desejos da carne, nos remete ao que Gálatas capítulo 5 fala sobre as obras da carne. As concupiscências, ou seja, os desejos carnais, os desejos que os nossos membros sobre esta terra desejam experimentar, exteriorizar, praticar. A concupiscência dos olhos fala de todos os estímulos que vêm em nós, devido ao que os nossos olhos contemplam. Todos os estímulos pecaminosos que vêm e nos quer tomar, quer roubar a nossa sanidade espiritual, para que abdiquemos de todas as coisas de Deus, para visualizando as coisas materiais, visualizando as coisas pecaminosas, saiamos da questão visual e permitamos que tais questões fecundem no nosso imaginário, que aquilo que está no imaginário possa ganhar uma proporção e se materializar, transformando-se em prática. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, em olhar-me tão acima do meu irmão, que o olharia de cima para baixo, é se achar superior, achar que somos mais do que somos, é olhar para o homem como centro de todas as coisas. Deus está dizendo: filho, filha, é tempo de analisar o seu relacionamento com o mundo, porque você não está aqui para ser amigo do mundo, você está aqui para neste mundo ser amigo de Deus. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Deus está falando conosco: filho, Sodoma vai passar, os prazeres vão passar. Filho, filha, escuta, momentos paradisíacos vão passar, porque isso é a única coisa que o mundo pode te oferecer. A única coisa que o mundo pode te oferecer: coisas passageiras, coisas encantadoras, sim, mas passageiras, coisas embriagantes, estonteantes, sim, mas passageiras, coisas que a tua carne ama, sim, mas passageiras. Mas aquilo que Deus tem para a tua vida é eterno. Assim como Deus enviou 2 anjos para mostrar a Ló a veracidade dos propósitos que o Senhor tinha em seu íntimo, Deus também enviou do céu Jesus a nós, para também segurar nas nossas mãos, para também nos apressar, para também dizer a nós: saia de Sodoma, para que também tenhamos condições de visualizar que a proposta de Deus é verdadeira. Não havia dúvidas para Ló, para sua esposa e suas filhas, que era verídica a vontade de Deus. Os anjos estavam lá. Não há dúvidas a nós, quando
Cristo está conosco. O Emanuel se faz presente. Quando Ele esteve aqui em carne, morreu por nós, para dizer a você: olha, esse mundo está em decadência, e ele está destinado para o fogo. Desfaça a tua aliança com ele. É tempo de olhar para si. É tempo de permitir que Deus faça em você. É tempo de permitir que Deus opere na tua vida. É tempo de permitir a ação de Deus. É tempo de permitir que os pecados, eles fiquem onde precisam ficar. Na submissão do Espírito Santo. Submissos ao Espírito. É tempo da tua carne ficar onde ela precisa ficar. Submissa à vontade de Deus. Como estamos? Há ajustes que talvez precisassem ser feitos há anos e continuam sem ser feitos. Há atitudes, pensamentos, palavras que já deviam ter sido abdicados, deixados, abandonados há muito tempo, mas você persiste nisso. Há questões que você sabe que não é coerente com você, não é coerente com o Deus que você serve. Há questões que não são pecaminosas, mas são embaraços. E você permite que essas coisas te dominem, sejam o Senhor da tua vida. Não. Só existe um Senhor da tua vida, e esse Senhor é Jesus Cristo. Não há justificativa para nós, irmãos, para nos mantermos demorando, para procrastinarmos. Não há. Pare de postergar. Um segundo conselho de Deus para o seu coração, quando nós estamos refletindo aqui sobre a urgência em deixar, Deus fala com você, ó, não olhe para trás, não olhe para trás. O texto nos diz que a mulher de Ló, ela olhando para trás, ela foi convertida numa estátua de sal. Nós conhecemos bem essa história. As crianças cantam, né? E a música infantil até muito conhecida de todos nós, sobre a mulher que virou uma estátua de sal. Mas Deus está nos dizendo nesta manhã, não adianta apenas conhecer bem, mas reproduzir a mesma atitude de ficar olhando para trás, de ficar petrificado nessa caminhada, paralisado, como uma estátua. Aquela mulher olhou para trás, porque no coração dela eram muitas coisas que estavam em jogo. Eu fico pensando quantas coisas aquela mulher estava perdendo de uma só vez. Pense que hoje você, com a sua estrutura, pense em você, sua família, seus negócios, seus sonhos, seus projetos, sua casa. Você tem toda uma vida, toda uma estrutura, você criou raízes. Aí chega esta noite lá na sua casa, 2 anjos e dizem assim: olha, deixa tudo aí e sai correndo, porque isso daqui vai ser destruído. E eu fico pensando que essas questões trouxeram um desconforto, uma dificuldade. Essa demora deles estava exatamente em ficar pensando: mas eu preciso levar isso, mas eu não tenho tempo. Eu preciso levar isso, mas eu não posso levar bagagem demais, porque precisa ser algo rápido. Eu preciso de mobilidade, eu não posso carregar peso para ficar travado. Casa, posses, amizades, todas as projeções de futuro, o meu emprego, e eu estou me dando bem agora. Gente, eu acabei de me formar na faculdade,
Gente, abriu uma porta agora para mim. Eu estou namorando, as duas meninas dele estavam namorando. Mas eu tenho o meu namorado, estamos já pensando no casamento. São tantas coisas, como deixar? E ela ficou olhando para trás. E ela olhou para trás. E uma das coisas que também me dizem que foi um fator preponderante naquela olhada para trás da mulher de Ló, foi a curiosidade. Com todas as coisas que pesavam no coração dela, poxa, estou deixando para trás, e aquele peso, ela olha para trás. Mas uma das coisas que fez com que ela olhasse para trás também foi a curiosidade. Sim, a curiosidade. Quantas pessoas, por curiosidade, há um dito popular que diz que aquilo que é proibido é mais gostoso, né? Até canções mundanas com esse título, até CD de canções mundanas com esse título, proibido é mais gostoso. Escuta, Deus está te dizendo o seguinte, quando nós olhamos para essa questão, a mulher de Ló olhou com curiosidade para saber o que ia acontecer. Mas os anjos já haviam advertido: olha, salva a tua vida, não olhes para trás. Deus nos tem advertido de tantas coisas, mas a curiosidade tem trazido ao coração de muitos uma atitude errada de olhar para trás. Só uma olhadinha, qual mal pode me acontecer de dar só uma espiadinha, só uma olhadinha, coisa pequena, e eu vou dar uma olhadinha como é, por curiosidade, o que é uma bebida alcoólica, o que é uma droga, o que é o sexo antes do casamento, o que é isso ou aquilo, e as pessoas estão dando uma olhadinha, só que nesta olhadinha, elas estão se convertendo em estátuas de tal maneira, se petrificando neste mal, e não conseguindo voltar, não tendo oportunidade de voltar, estagnando a sua vida, a sua caminhada. E quantos exemplos nós temos, irmãos? Mas Deus nos diz: não olhe para trás, aprenda a deixar as coisas que ficaram para trás, porque, vamos raciocinar, vamos pensar aqui, se você deixou para trás, você já passou por elas. Se você já passou por elas, você já venceu. Você olha no retrovisor do seu carro, o quê? O que ficou para trás. Mas a nossa caminhada é avante, não retroceder, mas avançar. A caminhada do crente é avançar. Então Deus está falando: olha, quando você entendeu a verdade, e você recebeu Jesus, todas as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo, ou seja, você deixou-as para trás, e avançou. Olhar para trás, é você tentar voltar àquilo que você já passou. Seria mais ou menos como alguém que passa por um pedágio e paga. Você passou e pagou. Seu destino está à frente. A sua vitória está à frente. A proposta divina para você está à frente. Aí você segue, passou o pedágio, pagou. Mas você para o carro, dá meia volta e volta ao pedágio. Você voltou porque quis, escolha sua.
É escolha, voltar para trás é escolha, irmãos. Olhar para trás é escolha, porque você já passou, você já pagou. As coisas já se fizeram novas, ou seja, elas já ficaram atrás, você já venceu. Mas se você volta ao seu veículo e passa de novo no pedágio, você tem que pagar de novo. Vai pagar de novo, porque está voltando, não por necessidade, mas por escolha. Por exemplo, alguém que ficou há vários anos em abstinência do cigarro, da bebida, um exemplo, não é só isso, né? Mas vamos pensar, parou de fumar, de beber há muitos anos, seu corpo não precisa mais disso, não precisa, seu corpo já se liberou dessa questão, já venceu. Mas aí o camarada volta a fumar, volta a beber. Ah, mas eu não resisti nada. Mentira. Voltou porque quis, escolheu voltar, porque já havia passado por aquilo, já havia parado, já havia deixado, mas olhou para trás e quis resgatar a maldição para a sua vida. Sendo abençoado, quis trazer de volta a desgraça. Sendo abençoado pelas mãos divinas, quis trazer o horror do inferno para a sua vida novamente. Escolha, curiosidade. Mas Deus nos diz, Lucas capítulo 9, versículo 62. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O Senhor nos diz, filho, se você colocou a mão no arado, se você se posicionou como aquele que quer me seguir, que quer me servir, não olha para trás. Não olha para trás, porque quando você olha para trás, aquilo que está à sua frente entra em desalinho. Quando pensamos no arado, naquela época, algo que exigia a atenção daquele que estava no controle do aro ali, do arado ali, para que a linha, o corte na terra ficasse perfeito. E ele ia e voltava, e ficava aqueles sugos na terra perfeito. Mas para que isso acontecesse, ele precisava de atenção, de olhar fixamente. Mas se olhar para trás, fica zigue-zagueando, e o caminho de Deus é reto. Uma das coisas que Deus elogia em Noé, em Jó, é retidão, reto dos meus caminhos. Se há necessidade de mudar alguma coisa, Deus te diz nessa manhã, esse é o teu tempo, esse é o teu momento. Por que os genros de Ló se detiveram lá? Por que eles não acataram, não acolheram a palavra do sogro Ló? Por que eles ficaram? Porque olharam para trás, para tudo que já haviam conquistado, olharam para a família, olharam para as projeções que ele tinha, olharam para aquela palavra do sogro como uma palavra passada, olharam para trás para a sua incredulidade. Como abraçar uma nova fé, uma nova esperança? Não é isso que eu creio, sendo apresentado a esse Deus que agora nos toma pelas mãos e nos chama à salvação. Eu não acredito nessa palavra, eu prefiro olhar para trás,
para as velhas práticas, para as velhas crenças, e a escolha levou-os à morte. E se nós não tivermos urgências para sair, e se não tivermos urgência também em fixar os nossos olhos no alvo que é Cristo Jesus, ficaremos estagnados. Ficaremos dizendo nesse mundo que somos igreja, mas de braços cruzados. Somos a igreja do Senhor, mas não somos os chamados para fora. Somos só chamados uma vez ou outra para dentro do templo. Somos chamados para fora como igreja, porque essa é a vontade de Deus. O Senhor nos chama para falar ao coração de todos. Mas qual é a sua prioridade? Precisamos deixar. Precisamos aprender a deixar e a termos urgência em deixar. Certa vez, um homem estava passando por uma dificuldade muito grande no lugar em que estava. E ele recebeu uma proposta maravilhosa, que mudaria a sua vida, que mudaria a sua história. E esse homem recebe essa proposta, mas algumas coisas estão pesando o seu coração. Porque ele fica pensando, mas esse lugar, estas pessoas, olhe estas montanhas, olhe esse céu. E o filho do moço, tentando alentá-lo, confortá-lo, diz: pai, entre essas coisas que o Senhor citou, qual é a mais importante? Ah, filha, é esse céu. O céu é o mais importante. Como eu deixo esse lugar? Olha que céu maravilhoso. E o filho falou assim: pai, estas montanhas que nós vemos aqui, só estão aqui, só existem aqui. Estas pessoas que nós temos aqui, só existem aqui. São únicas. Esse lugar é único. Mas o que é mais importante? Se o céu é o mais importante, perceba, pai, que ele não se limita aqui. Olha, ele cobre toda a extensão. Para onde nós formos, o céu vai estar sobre nós. E aquele pai então encheu o seu coração de alegria com esse pensamento e foi. E ficamos pensando, irmãos, que estávamos numa situação tão complicada, vivendo condenados pelas nossas más ações e pela escolha que fizemos pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. Estávamos condenados, mas recebemos uma proposta maravilhosa em Cristo, quando Ele nos chama, e agora nós ficamos olhando coisas pequenas, montanhas, passarinhos, dinheiro, pessoas, posição, ficamos olhando questões pequenas, mas lembremos da pergunta do filho e da resposta do pai. Pai, o que é mais importante? O céu. Igreja, o que é mais importante? O céu. Lembre-se que você está indo para o céu. Lembre-se que o céu está sobre nós, para que onde você estiver, você possa levantar os teus olhos e lembrar-se: o acesso a Deus é real. O céu está sobre nós. O poder de Deus está sobre nós. A mão do Senhor está sobre nós. Aleluia. E eu quero terminar essa palavra dizendo: olha, a urgência no deixar, porque a sua vida é mais importante do que coisas, do que pessoas, do que práticas, do que situações, do que prazeres. A sua vida é mais importante. A vida do teu próximo é mais importante. Então eu preciso me apressar. Ló, apressa-te. Ló, apressa-te, porque você precisa sobreviver. Ló, apressa-te, porque a tua esposa precisa sobreviver. Ló, apressa-te, porque as tuas filhas precisam sobreviver.
Você precisa pensar em você. A sua vida é mais importante do que as coisas que este mundo tem para te oferecer. E as pessoas, porque você precisa amar o teu próximo como a ti mesmo. Deus estabelece então que essa seja a nossa postura. Olhamos para aquela mulher que foi buscar a água no poço. Jesus traz uma palavra ao coração. E aquela mulher, agora ela deixa aquele lugar. Ela deixa o seu cântaro. Ela deixa as suas dúvidas. Ela deixa o pecado da qual Jesus a arguiu. E ela vai pregar a palavra, dizendo que encontrou o Senhor. Nós olhamos para aquele homem que está sentado à beira do caminho mendigando. Ele deixa a sua capa, ele deixa a sua cegueira, ele deixa todas as restrições, ele deixa a vida miserável e agora ele segue a Jesus com toda a alegria. Nós olhamos para Tiago e para João, estão pescando, mas eles trazem o barco para a praia, eles deixam o barco, eles deixam a rede, eles deixam o seu ofício, eles deixam o pai, eles deixam todas as coisas e seguem Jesus para serem seus discípulos. Porque na concepção dessa mulher que deixou o seu cântaro, na concepção deste cego que deixou todas as coisas, na concepção de Tiago, de João, a pessoa de Jesus era mais importante. Salvar a sua vida, entregando-a ao Salvador, era mais importante. Consagrar-se totalmente ao Senhor era mais importante. Igreja, não viva em parte. Não se entregue em parte. Nós aprendemos há poucos dias atrás que nós estamos vivendo do em parte, né? Do em parte, estamos prosseguindo do em parte para a plenitude, lembra? Mas não se conforme em estar vivendo uma relação em parte com Deus, em parte com o mundo. Viva para Deus, consagre-se a Ele. A sua vida é mais importante do que todos os prazeres que a tua carne quer receber nesse mundo, de todos os aplausos que esse mundo quer te dar, sendo você agradável a Ele, porque o mundo ama o que é seu. O mundo vai te odiar se você é do Senhor. Jesus nos disse isso. Então apressa-te em sair. E eu deixo essa palavra para o teu coração nesta manhã. Urgência em deixar. Pare de postergar, não olhe para trás e entenda que a sua vida no Senhor, a vida eterna que Ele tem para você, muito mais importante do que esses poucos anos que você vai passar aqui. Pense nisso, não jogue fora. Dê o seu melhor, faça o seu melhor, seja o que Deus espera que você seja, no nome de Jesus, amém? Deus Todo-Poderoso, obrigado pela reflexão que traz ao nosso coração. Gera em nós, Pai, gera em nós a tua bênção, da compreensão. Deus, que todos nós, arguidos pela tua palavra, imbuídos, ó Deus, de entendimento, movidos pelo teu Espírito, possamos ser urgentes em deixar aquilo que de alguma maneira, Pai, compromete a nossa vida espiritual e compromete, Pai, o desenvolvimento espiritual de cada um de nós. Nos ajude, Pai, a poder dar ao Senhor o melhor e a poder fazer o melhor para que este mundo conheça-te como o único e soberano Deus.
Nos abençoe, Senhor. Usa a tua igreja, Senhor. Nesta hora, olhando para este povo em particular, eu te peço, olha para a Igreja Batista do Alegre. Abençoa este povo. Move o coração desse povo. Move as mãos deste povo. Move as intenções deste povo, Pai. Tudo culminando na glória do Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.